Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana eu quero iniciar com vocês uma abordagem muito importante e muito interessante, que é analisar o controle da pressão arterial. É de suma importância que a pressão arterial esteja a todo momento controlada, porque a pressão arterial não pode ficar de maneira crônica, de maneira sustentada, muito elevada. Ou seja, o que seria muito elevada? Níveis maiores do que 140 por 90 milímetros de mercúrio. A pressão não pode ficar elevada, porque senão eu tenho a hipertensão arterial. E a hipertensão arterial é uma das principais causas de morte por infarto agudo do miocárdio e por acidente vascular cerebral. Porém, a pressão arterial também não pode ficar de maneira muito baixa, porque senão eu posso ter o quê? Eu posso ter menor fluxo sanguíneo para os tecidos. Então a pressão arterial precisa ser a todo momento controlada, tá bom? Então nós precisamos conhecer quais são os mecanismos que atuam para o controle da pressão arterial. Então, vamos conhecer quais são os mecanismos de controle da pressão arterial. O primeiro mecanismo que nós vamos discutir nesse vídeo são os mecanismos rápidos de controle da pressão arterial. Basicamente são três mecanismos, onde atuam os baroreceptores, o mecanismo isquêmico do sistema nervoso central e os quimiorreceptores. Eu quero discutir com vocês o mais importante deles, que são os baroreceptores. Como que atuam os baroreceptores? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o coração, beleza? E eu tenho a artéria aorta que sai do ventrículo esquerdo. E eu também tenho a artéria que leva sangue para o sistema nervoso central, que é a carótida. Eu tenho diversas artérias, mas principalmente na artéria aorta e na carótida interna, eu tenho os baroreceptores. Então vou pôr aqui, são os baroreceptores. O que são baroreceptores? São receptores, baroreceptores de pressão. Eles estão localizados aonde? No arco da artéria aorta, principalmente, e na carótida interna. Eles são receptores que informam ao sistema nervoso central como que está a pressão arterial. Então, quando o sangue é ejetado pelo ventrículo esquerdo, ele bate na parede da artéria e gera um estiramento desses baroreceptores. E aí, o baroreceptor da artéria aorta, através do nervo vago, manda informação para o sistema nervoso central, numa área bem específica, que é o núcleo do trato solitário, que é a área do mecanismo de controle, tanto respiratório como da pressão arterial. E assim acontece também na carótida interna. O sangue vai, gera o estiramento desses baroreceptores e ele, através do nervo de Ehring, depois glossofaríngeo, manda também informação para o sistema nervoso central de como está a pressão arterial. Então, se por exemplo a pressão arterial estiver muito baixa, tanto os baroreceptores da artéria aorta como da carótida interna informam ao núcleo do trato solitário. Aqui eu pus como exemplo, claro, o sistema nervoso central, porque está no sistema nervoso central, informa, a pressão arterial está muito baixa. Então, o baroreceptor tenta visualizar essa conversa. O baroreceptor da artéria aorta e carótida interna informa, sistema nervoso central, a pressão está muito baixa. Não pode ficar muito baixa, porque se ficar muito baixa, o fluxo de sangue para os tecidos diminui. Então, o que vai acontecer? O sistema nervoso central, núcleo, área específica, no bulbo
no núcleo do tato solitário, manda informação para poder elevar a pressão arterial. Como que a pressão arterial vai ser elevada? A pressão arterial é o produto de duas variáveis fisiológicas: débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Então, para a pressão arterial aumentar, precisamos aumentar o volume de sangue circulante. O que é débito cardíaco? É a quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Então é o volume de sangue circulante. E a resistência vascular periférica é a dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Quando eu tenho vasoconstrição, eu tenho aumento da resistência vascular periférica. Quando eu tenho vasodilatação, eu tenho diminuição da resistência vascular periférica. Então, vasodilatação diminui a resistência vascular periférica, diminui a pressão arterial. Vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial. No débito cardíaco, uma coisa: mais sangue circulante aumenta a pressão arterial, menos sangue circulante diminui a pressão arterial. Então, o baroreceptor, tanto da artéria aórtica como da carótida interna, informou o sistema nervoso central: a pressão está baixa. O que vai fazer o sistema nervoso central? Vai atuar sobre esses dois componentes para aumentar a pressão arterial. E como que ele faz isso? Ele atua com ativação aumentada do sistema nervoso simpático, liberando catecolaminas. Para quê? Para aumentar as duas variáveis que interferem no débito cardíaco, que são elas: frequência cardíaca e volume sistólico. Então, o que vai fazer o sistema nervoso central? Vai aumentar a estimulação simpática, mesmo que seja em repouso, porque aumentando a estimulação simpática, aumenta a liberação de catecolaminas. Essas catecolaminas vão influenciar o aumento da frequência cardíaca e do volume de ejeção, aumentando o débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue circulante, consequentemente aumentando a pressão arterial. Além disso, eu vou ter aumento da estimulação simpática, que estimulam principalmente as arteríolas para fazer mais vasoconstrição. Fazendo mais vasoconstrição, aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial. Aí, aumentando a pressão arterial, o baroreceptor agora informa ao sistema nervoso central: o sistema nervoso central, a pressão agora ficou controlada. E aí ele volta a atuar novamente com o parasimpático em repouso, atuando mais, e vou ter um pouquinho menos de vasoconstrição. Então volta todos os parâmetros de normalidade. Isso acontece o tempo todo em você. O tempo todo, a todo momento, sem você perceber. Porque isso aqui é o mecanismo de controle autonômico. E também acontece quando a pressão arterial está elevada. Eu expliquei quando por algum motivo diminuiu, e agora se estivesse alta, por algum motivo também, aconteceria a mesma coisa. Os baroreceptores informariam ao sistema nervoso central: a pressão está muito alta. A pressão está muito alta. O que vai fazer o sistema nervoso central? Vai atuar com agora aumento da estimulação parasimpática para liberar acetilcolina, atuar nos receptores delas muscarínicos, diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo o volume sistólico, para diminuir o volume sanguíneo e diminuir a pressão arterial. Além disso, eu vou ter mais vasodilatação, porque eu vou ter ainda menos estimulação simpática das arteríolas. Automaticamente mais vasodilatação, diminui a resistência vascular periférica, diminui a pressão arterial. E isso atua o tempo todo, 24 horas, sem você nem dar conta. E por que eu estou explicando esse mecanismo dos baroreceptores? Porque você precisa entender os mecanismos de controle da pressão arterial, já que você, sendo profissional de educação física, nutricionista, fisioterapeuta ou mesmo médico, você precisa entender, já que você vai tratar o seu aluno cardiopata, hipertenso, você precisa entender quais são os mecanismos de controle, porque o seu treino, a sua alimentação, o medicamento vai interferir nesses mecanismos de controle, tá bom? Então é de suma importância. Claro que eu expliquei para você de forma bem resumida esse mecanismo de controle, daria para ficar aqui bastante tempo, e além disso, eu friso novamente que no mecanismo de controle rápido da pressão arterial, baroreceptores são mecanismos de controle rápido, começam já a atuar quando?
em milissegundos, segundos já começam a atuar. Mas aí nós temos o mecanismo isquêmico do sistema nervoso central e os quimiorreceptores. Mas os vasoreceptores são os mais importantes. Mas nós também temos mecanismos intermediários e mecanismos de controle a longo prazo. No próximo vídeo eu quero discutir com vocês esse mecanismo intermediário, tá bom? Espero ter contribuído com vocês nessa visão, tá bom? Até porque nós vamos depois discutir o papel do treinamento físico, principalmente treinamento físico, nesse mecanismo de controle para levar o tratamento da hipertensão arterial a contribuir junto com o medicamento na estabilização, no controle da pressão arterial, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo e conto com você nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!